Agora a gente vai dar início à parte referente ao tópico 3 e ao tópico 4 da nossa disciplina Fundamentos da Educação. Partindo para a primeira parte, né, que é o terceiro tópico, vamos dar início. Falando sobre os paradigmas psicológicos e os fins da educação. Trata-se de paradigma as questões orientadoras e práticas educativas. A gente condiciona e determina esse pensamento, determina essas ações e as propostas de um momento histórico, de um determinado ponto histórico. Os paradigmas básicos do saber que se sucederam, interpenetrados e que continuam em nossa cultura e em nossas cabeças, tá? Necessitam recompor-se em um quadro teórico mais vasto e coerente, sem percebê-los dialeticamente atuantes. Não podemos reconstruir a forma educacional, a educação, na nossa responsabilidade, solidária. Isso quem falou foi Marx, na página 104, né? Essa bibliografia em 1993. Caracterizar a psicologia da educação é fazer esse desenvolvimento e essa aprendizagem humana. E isso está influenciado no racionalismo da mente e no próprio racionalismo, que é a razão. A mente, que ela trata e define dos processos de aquisição do conhecimento, e a razão, que é a fonte primordial, primária do conhecimento, tá? A razão. Nesse caso, a estrutura de pensamento ela é inata e a mente ela é responsável pela adaptação do indivíduo ao meio, pela adaptação do indivíduo às aquisições do ambiente educacional, do ambiente que é o espaço escolar. Nos nossos textos bibliográficos, em especial falando da nossa apostila, ela tem uma parte que ela fala sobre o que determina o fato de comportamentalistas não adotarem o ensino programado e as técnicas de condicionamento como sustentáculos, das práticas de sala de aula. Primeiro a gente vai entender o que é comportamentalismo. É a aprendizagem que determina o desenvolvimento da mente humana. Então, eles começam, os comportamentalistas, respondendo a nossa pergunta, eles não adotam esse ensino programado justamente porque a mente ela tem as suas variações. O aprendizado, ele tem as suas variações. Tem diversas formas de aprendizado. Hoje, nós não podemos tratar apenas de um tipo de aprendizado. A criança, o adulto, o adolescente, ele tem as suas formas de aprender. Antes, o aprendizado, ele era meio que programado. Como professora que era meio que programado? Ele era programado na forma que era a forma de decoração. Eu decorava até os pontos e vírgulas. Então, eu tinha uma forma de ensinar por programação. Você vai decorar, você vai aprender. Tanto que a gente tinha as revisões, e as revisões eram copiadas e eram, por exemplo, 20 questões daquela questionário, eu tirava 10 idênticos à revisão. E eu era sujeita a fazer essa revisão e corrigi-la de forma que o aluno se condicionasse, se programasse, tivesse um comportamento programado para o aprender daquela forma. Hoje, nós colocamos, quando a gente falou em filosofia crítica, o aluno para pensar, o aluno para entender com suas palavras o que é o conceito, o que essa parte de conhecimento que ele tinha preso dentro dele e que ele teve que aprender a se condicionar a este aprendizado, que é o aprendizado crítico, que é o aprendizado da leitura
e dar o seu ponto de vista. Então, nós temos dentro da aprendizagem o objeto de estudo e o sujeito. E temos dentro dessa nuance de objeto e sujeito o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da aprendizagem. Então, esse condicionamento como prática, né, esse comportamento decorativo, sistemático, né, técnico de aprendizado já é ultrapassado. Não existe mais dentro das nossas concepções educacionais. A abordagem comportamentalista, ela entende que o desenvolvimento das habilidades são determinadas por suas relações com o meio que a gente se encontra. Então, se eu dentro da minha casa, dentro do comportamento, do ambiente em que eu convivo, sendo na escola, sendo no trabalho, sendo num grupo diferenciado de casa ou diferenciado da escola, eu começo a aprender determinadas ações a partir do relacionamento com o meio em que eu me encontro. O movimento comportamentalista na psicologia, ele é definido como a ciência do comportamento, sendo este um ramo objetivo e experimental das ciências naturais. Ao enquadrar a psicologia como um ramo de ciência natural, a gente faz uma consideração que é a existência na continuidade entre um animal e um homem. Então, a gente começa a fazer essa diferença do pensamento, né? Começa a distinguir. Para os comportamentalistas, embora haja uma maior requinte e complexidade no comportamento do homem em relação ao comportamento do animal, ambos podem ser explicados pelos mesmos princípios. Apesar do animal ser irracional, mas o homem ele pode vir a ter comportamentos diferenciados, comportamentos que seguem aos padrões até se caracterizar como padrões de que são princípios de uma evolução. Desta forma, o objeto de pesquisa do comportamentalismo é o comportamento tanto do homem quanto do animal. Tanto que os cientistas eles fazem justamente esses estudos em relação ao saber, em relação a esse comportamento educacional, em relação a esse comportamento de aprendizado, né? A evolução desse comportamento educativo, de conhecimento, de aprendizagem. Ideias norteadoras que abordam, né, que fazem a abordagem desse conteúdo referente ao comportamentalismo. O comportamento, ele é uma resposta, né, de um organismo a um estímulo externo. Por exemplo, que é o meio ambiente. O estímulo são todas as alterações do ambiente que capta pelos órgãos receptores, por nossos sentidos. Então, a gente se comporta de acordo com o que o ambiente nos oferece. As respostas são as alterações que ocorrem no organismo em função dos estímulos externos. Vamos dar um exemplo. Imaginemos um gato bebendo água e o gato, ao ouvir o latido do cachorro, o gato sai logo correndo. É um estímulo, tá? É um sentido em que o meio, ele está correndo risco naquele meio. Podemos dizer que ao ouvir o latido, o gato emitiu uma resposta, né? Ele saiu do lugar onde o cachorro poderia pegar ele. O ato de correr, isto é, um determinado estímulo provocou uma determinada resposta. O cachorro estimulou o gato a fugir e a correr. Então, o estímulo foi o latido do cachorro em um ambiente que não era propício ao gato, e o gato obteve a resposta através da fuga. Então, nós temos todo esse tipo de comportamentalismo, todo esse comportamento reagindo a um estímulo e propiciando uma resposta. Sob o ponto de vista da psicologia, o que significa essas questões psicológicas em relação ao pensamento, em relação ao aprendizado, à questão educacional. São 3 paradigmas, onde as características básicas e a relação que o sujeito aprendente estabelece com o aprendido.
tá? O aprendido é o que ele está aprendendo. Ele tem o objeto aprendido pelo sujeito, que é o ensino, primado absoluto do sujeito como objeto do conhecimento, né? Ele vai primar, né? Priorizar esse sujeito, né? Sobre o objeto que ele está tendo. Esse sujeito vai primordiar, dar atenção ao conhecimento. O sujeito torna-se independente, autônomo, cada vez mais apto a utilizar a linguagem em favor da produção do seu conhecimento. Então, quanto mais ele vai buscando, mais ele vai obtendo conhecimento. E quanto mais há ações comportamentalistas visíveis, estimulantes, para que ele tenha esse comportamento de busca do conhecimento, mais eu, como professor, eu, como educador, vou obter as respostas em relação a essa busca que o professor vem emitindo ao aluno e querendo essa resposta do próprio aluno. Sobre o ponto de vista da filosofia da educação, a filosofia da educação, ela pretende uma teorização do fazer educativo, compreendendo de forma crítica e de forma reflexiva, como a gente já havia falado, o pensamento, a racionalidade, o entendimento, o que vai orientar as ações pedagógicas. Segundo, a filosofia diz que a filosofia da educação é um tipo de saber globalizante, compreensivo e crítico do processo educacional, que envolve as explicitações dos pressupostos e que justifica a ação pedagógica. Nesse sentido, a filosofia da educação, ela ilumina as questões que se tornam obscurecidas pela dificuldade de superar as contradições reinantes no campo educativo. Quando os velhos fundamentos da metafísica perdem seu vigor explicativo para justificar a formação da identidade pessoal e cultural dos sujeitos. Em relação à filosofia da educação, a gente vai trabalhar com 3 paradigmas básicos: o paradigma ontológico, o paradigma moderno e o paradigma da comunicação. O paradigma ontológico, ele vai implicar em um enfoque objetivo, pois visa as descobertas das essências. Então, é um enfoque que vai trabalhar basicamente com as novas descobertas, com as descobertas mais sensíveis, às descobertas mais primordiais, né, das essências. O paradigma moderno há um enfoque subjetivo, onde faz um pressupondo que a consciência constrói a realidade. Então, eu consciente, vou ter minha consciência de construção do que pode acontecer mais à frente. O paradigma da educação, da comunicação faz um enfoque intersubjetivo que pressupõe o diálogo e o consenso. Então, eu vou entrar em um diálogo e vou, através de informações, através do conhecimento, através de debates, entrar em um consenso, tá? Ter um consenso, um diálogo vai me levar a um consenso. Sob o ponto de vista da pedagogia, essa análise psicológica diz que a pedagogia é uma forma de compreender a educação para além das paredes do prédio escolar. Então, a pedagogia, ela me dá essa possibilidade de compreender o que realmente a educação traz para mim, que não seja somente dentro do espaço escolar, mas em outros ambientes, em casa, na comunidade. Então, ela vai me dar esse direcionamento em relação a esse conhecimento fora do prédio, fora do espaço escolar. Posso utilizá-la de outras formas, sem que seja para a área educacional. A partir da pedagogia, é possível organizar as tendências pedagógicas pelas seguintes possibilidades: pela pedagogia tradicional, pela pedagogia nova e pela pedagogia crítica. Pela pedagogia tradicional, nas possíveis correntes pedagógicas, ao magistrocentrismo,
onde o professor sabe e o aluno não sabe. E isso é a pedagogia tradicional, onde o aluno, ele só é ouvinte, onde o aluno, ele não sabe de nada e quem sabe é o professor. Muitos professores ainda trabalham com esse tipo de pedagogia, a pedagogia tradicional, onde somente o professor é cabível e é passivo, muitas vezes do saber, e os alunos compreendem esse saber, né? Esse saber iluminado, tido como iluminado, que os alunos mesmos se colocam no posicionamento de não saber. Sendo que todos nós temos essa consciência, essa compreensão que que nós não somos detentores, nós professores não somos detentores de todo saber e que os alunos têm muito mais a nos ensinar em relação à sua vivência, em relação ao comportamento de vida ao qual o nosso aluno vive. Na pedagogia nova, é centralizada toda a prática pedagógica no aluno. Então, nós centralizamos tudo que é educacional, tudo que é prática de experimento, tudo que é prática de novo, de ensino, de vivência, nós colocamos e centralizamos no nosso aluno. A pedagogia crítica propõe reflexões visando a emancipação dos sujeitos a partir da sua aprendizagem. Então, a gente coloca os nossos alunos para pensar, para ter ideia, para ser crítico, para analisar. Então, a gente coloca ele para refletir, para que esse sujeito seja passivo do seu próprio ensinamento. Ele aprenda sozinho, ele aprenda praticando, ele aprenda tendo novas experiências. E nós, professores, estejamos lá como mediador desse conhecimento, direcionador desse conhecimento. A coerência e as concepções fala que educar, interagir e conhecer junto. A escola é um local onde se produzem conhecimento e onde se convive com a pluralidade cultural. A função da escola é inserir na dinâmica das aprendizagens o contínuo aprender. E as aulas podem acontecer em qualquer lugar que se propõe a produção de saber mediada pela linguagem. Então, eu posso criar as minhas aulas em ambientes externos à escola. Eu posso criar as minhas aulas dentro do ambiente escolar, mas com outra forma metodológica, menos cansativa, menos estressante, com menos cobrança, e que eu faça com que o meu aluno aprenda de uma forma prazerosa, de uma forma agradável. E o professor? O que cabe ao professor? Qual papel consiste ao professor? Recriação do mundo, resgate da alegria do aluno, autoestima e interação. O professor ele tem que ser mediador na produção de sentidos, na produção de conhecimento, na produção da linguagem, na produção do ensino. O professor ele tem que administrar, promovendo a produção. Então, ele está lá administrando, né, fiscalizando, coordenando e promovendo a produção do conhecimento, do aprender do aluno. E qual deve ser a contribuição da psicologia da educação nessa formação de professores? A psicologia da educação, ela contribui para a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, visando o conhecimento necessário para exercício crítico, para exercício consciente, autônomo e da docência, autônomo da docência. No momento em que se discute as mudanças de paradigmas na educação, importa questionar sobre a formação do educador e sobre as implicações dessa formação nessas mudanças de paradigma. Então, importa sim eu me preocupar com o que o meu professor está se preocupando. Me importa sim me preocupar com o que o meu professor está aprendendo e o que o meu professor está passando para os meus educandos. Então, nós, como professores, nós, como coordenadores, como dirigentes de escola, nós devemos sim estar capacitando. Aquilo que eu falei para vocês sobre essas capacitações em relação ao ensino tecnológico hoje é muito importante, porque muitas vezes nós passamos o conhecimento de uma forma errada, passamos o conhecimento de uma forma
entendida por nós e não compreendida pelos nossos alunos. E isso tem que acabar. Nós devemos deixar com que os nossos alunos dêem as opiniões deles, mas os nossos alunos também hoje ainda estão muito fechados para essa questão de compartilhar conhecimento. E é importante que esse compartilhamento exista. Ninguém é detentor de todo saber. Todos nós temos essa capacidade de ensinar um pouco do que a gente sabe. As novas figuras educativas. Nós vamos tratar agora do tópico 4, que fala das novas figuras educativas, onde é o lugar do antropólogo na escola, né? Então, indo para essa parte 4, o que se busca na escola? O que a gente tem de tão importante nós para ir buscar na escola? O aluno não vem para a escola escutar a aula. O aluno vem para a escola para reconstruir o conhecimento e arquitetar a sua cidadania, seja ela corporal, emocional e espiritual. A sala de aula é, antes de tudo, um ambiente de estudo, um ambiente de pesquisa, pela razão simples de que a pesquisa é um ambiente de aprendizagem. Então, o aluno, ele vem com o interesse do aprender. Se nós, professores, não estimularmos, não darmos direcionamento, não criarmos momentos de arquitetura do conhecimento, de construir a sala como um ambiente de pesquisa, como um ambiente de aprendizagem, nós não vamos conseguir transformar isso que a gente fala de educação na forma mais simples de aprender dos nossos alunos. Então, quando eu não facilito esses mecanismos para que o meu aluno esteja na escola, fica complicado para a gente trabalhar educação. Interdisciplinaridade. Falando desse conceito de interdisciplinaridade, ele emerge no meio educacional e ele vai buscar articular os saberes, as experiências no planejamento, no desenvolvimento e avaliações de ações e práticas educativas entre os diversos campos do saber, tá? Por isso que é interdisciplinar. De forma a superar a abordagem tradicional, que é aquela abordagem centralizadora no professor, das disciplinas fragmentadas, que durante séculos fizeram da repetição e da memorização uma estratégia para a educação, onde frequentemente era incapaz de atender às demandas de um ensino contextualizado. Então, nós passamos a viver esse momento com muito medo do que a gente poderia falar. Se não estivesse no contexto educacional ao qual o professor estava ensinando naquele momento, nós não estávamos por dentro do assunto. Nós só podíamos aprender na forma de repetição e na forma da memorização de determinados conteúdos. Então, era uma estratégia educacional, aprender através da memorização. E isso fazia, hoje nós analisando isso, nós podemos ver que são questões, dá para ver que os professores não eram por culpa deles. A preparação era daquela forma. Então, muitas vezes, hoje a gente pode questionar, será que aqueles professores detinham todo o saber mesmo? Será que aquela forma de ensinar que eles aprenderam com os professores deles, que aprenderam na universidade daquela forma, que se formaram através da memorização e da repetição com essa metodologia, será que realmente eles não se escondiam por trás dessa memorização, dessa forma de ensinar para ocultar determinados saberes? Então, muitos tinham o conhecimento, mas não sabiam como aplicar esse conhecimento, que hoje a metodologia é de outra forma. Nós participamos, né, para os nossos alunos, todo o nosso conhecimento, sem medo de participar esse conhecimento, e colocamos o nosso aluno como protagonista nessa contextualização, nessa forma crítica de pensar, nessa reflexão do aprendizado.
a origem da escola tradicional. Ela foi projetada no século XVIII e tomou como base todos os paradigmas cartesianos, dualista da ciência e da valorização excessiva da memorização e de uma visão mecanicista de conhecimento. Então, era conhecimento mecânico, tá? Era muito repetitivo. Para o aprender, tinha que se repetir várias vezes, tinha que pegar todas as pontuações, todas as vírgulas, todas as palavras, aprender, decorar, memorizar realmente através desse conhecimento, dessa visão mecânica, dessa enfadonha processo, desse enfadonho processo de aprendizado. Esse paradigma moldou o ensino por mais de 300 anos e ainda hoje está presente em muitos conceitos humanos, e muitas pessoas ainda hoje só conseguem aprender através da memorização, na forma de pensar, na forma de agir, né? Vivenciando mesmo a sua vida comum no meio. E também na forma de conceber esses objetivos e os fins da educação. Os desafios para a prática docente frente às inovações tecnológicas, que é o que a gente está passando hoje. A oralidade e a escrita são marcos da evolução do conhecimento humano. Você ser um orador, você ter uma boa escrita, você saber se comunicar, ela é uma grande evolução. Hoje é uma grande evolução de todo o conhecimento humano. A escrita viabilizou o conhecimento científico e hoje as novas tecnologias da informação e da comunicação vêm proporcionando a difusão global da informação e possibilita o seu compartilhamento com velocidade nunca antes imaginada. Então, eu tenho esse poder. Nós hoje temos esse poder de poder construir o nosso conhecimento, viabilizar o nosso conhecimento com a evolução tecnológica, difundindo essa informação, né? E compartilhando numa velocidade gigantesca o que a gente sabe. Então, eu posso construir um artigo científico, eu posso construir um estudo científico, colocar nas redes, colocar nesses sites justamente no sentido de conhecimento, de difundir o que eu sei, né? Eu posso muitas vezes com a maior velocidade possível, com a maior facilidade possível. A interatividade, ela gera um enorme volume de informações e traça novas possibilidades de transferência do conhecimento. Essas particularidades também presentes na educação, ela faz desafios às instituições de ensino. Repensar, desenvolver, aplicar novas metodologias à prática docente. Então, é muito importante hoje. É complicado, ainda é complicado essa nova forma de ensinar, essa inovação tecnológica, mas a gente tem que dar o braço a torcer, que é necessário, que foi necessário essa nova implementação. Pode ter facilitado ainda mais a nossa vida para desenvolver as maiores e as melhores práticas pedagógicas e as práticas docentes. A disciplina, ela está situando o conceito. Disciplina, de acordo com o dicionário de filosofia Nicolau Abignamo, envolve duas funções. A disciplina como ciência e a disciplina como uma regra ou um conjunto de regras. Então, a disciplina como ciência é um objeto do aprendizado ou do ensino. Uma regra ou um conjunto de regras, né, como ela está classificada, função negativa ou coercitiva, que impede a transgressão. Quando a disciplina ela é como ciência, ela está lá como objeto de aprendizado ou de ensino. Quando ela está sobre regras, sobre conjunto de regras, ela nos traz, nos prende, tá? A aprender de uma forma
correta, mas aprender de uma forma coercitiva, né? Forçada. E impede o nosso desenvolvimento, impede até a transgressão dessa disciplina. Assim, para Kant, disciplina envolve coerção, graças ao qual a tendência constante de transgredir certas regras é limitada e, por fim, distribuída. Disciplina como forma coercitiva de comportamento, como ele está falando aí, tá? Mas eu estou falando de disciplina educacional, tá? Nós devemos trabalhar toda essa forma educativa, tá? De uma forma disciplinada, sim, mas de uma forma em que a educação possa evoluir. Então, tem duas formas aí, da disciplina como conjunto de aprendizado, como as disciplinas, e de disciplina de comportamento. Demarcando a realidade, a organização disciplinar, né, falando de disciplina, como ainda a conhecermos hoje, foi instituída no século XIX e desenvolveu-se no século XX. As disciplinas, ela tem uma história do nascimento, institucionalização, evolução, esgotamento. Essa história está escrita na história da universidade, que por sua vez está escrita na história da nossa sociedade. Assumir a interdisciplinaridade em sala, ela vai exigir a gente disponibilizar, exigir disponibilidade para o quê? Para o aprendizado, para a atualização, para a criatividade, dedicação, disciplina, persistência, ousadia, superação e principalmente trabalho em equipe. Então, eu tenho o ser humano, né, que ele tem todas essas habilidades e eu, como professor, devo incentivar ele a todas essas habilidades dentro de todas as disciplinas, ciência, matemática, história, química, geografia, inglês, física, português, em torno de todas as disciplinas ao qual concerne as minhas possibilidades e as forças que eu tenho, né? Todos os direitos que eu tenho dentro de sala de aula. O percurso possível para o aprendizado, parte de um problema de interesse geral e utiliza as disciplinas como ferramenta para compreender detalhes dentro do ambiente escolar. Como um professor especialista, nós temos uma função de consultor da turma, consultar o que realmente está sendo aprendido, tirando dúvidas relativas a qualquer disciplina ou a disciplina cabível à sua aula, né? Ao seu desenvolvimento, à sua especialidade. Inclua no planejamento ideias e sugestões para o aluno. Seja você especialista. Não se intimide por entrar na área alheia. Então, você sabe um pouco de cada coisa, você está lá e se você não souber, você vai buscar esse conhecimento para não deixar o seu aluno se questionar ou obter a informação de uma forma errada. Pesquise com os estudantes, indique novas fontes e sugira a eles também buscar outras fontes de consulta. Estimule o seu aluno a sempre buscar.